Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Ainda amas a Igreja Batista da Graça? O amor pela Igreja vê-se no dia a dia, na entrega, na presença, na forma como nós levamos a sério os compromissos que fizemos com Deus e uns com os outros. Todos temos dias mais difíceis, todos temos dias mais fáceis. Mas é nos momentos mais difíceis que nós percebemos se o amor é real, como também quem de facto nos sustenta, Cristo. Foi Ele que amou a Igreja primeiro. Jesus não esperou que a Igreja fosse amável. Ele entregou-se por ela, mesmo sabendo quem nós somos hoje. E mesmo assim nunca desistiu. Quando amamos Jesus, mantemos-nos firmes na sua Igreja, mesmo quando custa. Permanecer revela um coração ligado a Cristo, como também ligado às pessoas. Andar a mudar de igreja revela muitas vezes um coração guiado pelo conforto. Não é em vão que hoje se muda muito mais de igreja do que no passado. Antigamente era comum vermos pessoas ligadas à mesma igreja durante 20, 30, 40 anos. Hoje torna-se cada vez mais difícil. Mas a minha pergunta inicial mantém-se. Ainda amas esta igreja? Se sim, prepara-te para sofrer, servir e orar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1, versículo 24, até ao capítulo 2, versículo 5. Colossenses capítulo 1, versículo 24, até ao capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, do qual também me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vamos orar. Bom Deus, nós queremos pedir que Tu fales através da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo escreve esta carta a uma igreja que estava a lidar com muita confusão. Havia ensinos gnósticos, ideias místicas e uma espiritualidade que parecia profunda, mas que cada vez mais os afastava de Cristo. Paulo nunca tinha estado com aquelas pessoas, mas mesmo assim ele escreve para lhes lembrar algo simples. Eles não estavam sozinhos. Nestes versículos vemos o coração de alguém que ama a igreja. E ao olharmos para a vida de Paulo, percebemos assim como cada um de nós deve viver se amar a igreja. Vamos então ver o capítulo 1, versículo 24, e vamos ver que amas a igreja quando estás disposto a sofrer. Versículo 24. Agora me regozijo, me alegro nos sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo estava preso quando escreveu esta carta. E em vez de pensar nele, ai, coitadinho de mim que estou preso, não, ele pensa no bem da igreja.
Ele sabe que aquilo que lhe estava a acontecer estava ao mesmo tempo a fortalecer a igreja através do seu testemunho. Quando Paulo diz neste versículo 24, preenche o que resta das aflições de Cristo, ele não estava a dizer que faltava alguma coisa à obra de Jesus para sermos salvos, conforme os hereges diziam. Não, a salvação está completa. Ele próprio já tinha dito antes que os cristãos foram libertos, redimidos e perdoados. O que Paulo aqui está a dizer é que Cristo sofreu para garantir plenamente a salvação e para levar o Evangelho adiante. Paulo continua esse sofrimento para tornar o Evangelho também acessível às pessoas e para que a igreja viva de acordo com ele. Paulo não sofre para salvar a igreja, Paulo sofre para edificá-la. E há um detalhe importante aqui, Paulo nem conhecia aqueles irmãos, mas mesmo assim estava disponível para sofrer por eles. Isto é amor real. Esta é uma lição para todos nós. Será que nós estamos dispostos a sofrer também por amor à igreja? Só estamos dispostos a sofrer pela igreja quando a amarmos. E amá-la começa por amar por quem Cristo morreu. Por isso a pergunta, como está o nosso amor pela Igreja da Graça? A resposta dar-nos-á o nível em que nós estamos dispostos a sofrer. Se amamos muito, estamos disponíveis para sofrer muito. Se amamos pouco, pouco estamos disponíveis. Lembremos-nos que amar não é uma opção. Amar, biblicamente, não é um sentimento. Amar é uma decisão que cada um de nós faz, independentemente daquilo que recebe em troca. Para mostrar amor pela igreja, é preciso estar envolvido com o quê? Com a oração. Se eu quero estar envolvido com a igreja, eu tenho que estar envolvido com a oração. Hoje há reunião de oração às 2h30. Na leitura da palavra, também na escola bíblica dominical, nas celebrações ao domingo, no caminhar ao lado das pessoas. Todos nós nos precisamos de envolver. É também assumir os compromissos que fizemos quando entramos como membros de igreja e que fomos renovando ano após ano. Por isso, não haverá amor pela igreja, nem sentiremos o amor da igreja se nós não nos envolvermos de todo o coração. Que Deus retire de nós a ideia de que a culpa é sempre dos outros. Não, precisamos de olhar primeiro para a nossa vida. Então, amar a igreja vê-se na disposição de sofrer por ela. Em segundo lugar, vamos ver que amar a igreja é estar disposto a servi-la. Vamos ver versículo 25 a 29, novamente. Do qual me tornei ministro. A ideia aqui é servo. De acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, o qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos, proclamamos, advertindo a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, a fim de que, reparemos no propósito da proclamação da mensagem, apresentemos, plural, todo o homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Então, no versículo 25 vemos algo muito importante. Deus confiou a Paulo um serviço para o bem da igreja. Daí ele dizer que me foi confiado a vosso favor. Quem ama a igreja serve com este objetivo, ou seja, procura o bem das pessoas e não fica à espera de ser servido. Quem ama a igreja não está à espera que as pessoas o sirvam, mas vai e faz. Procura o bem das pessoas. Quem quer o bem da igreja pensa menos em si e mais no outro. Esta é a base do serviço. É eu pensar menos em mim e mais no outro. Permite também que Deus interrompa a tua vida, o teu conforto, para servir os outros. Servimos então não porque concordamos com tudo, nem porque estamos motivados. Se nós formos perguntar alguma coisa da igreja acerca da pregação, acerca do louvor, acerca da escola bíblica dominical, eu acredito que vamos ter várias respostas diferentes, várias opiniões diferentes. Então nós servimos não porque nós concordamos com tudo, nem porque estamos motivados.
Nós devemos servir porque amamos e porque queremos o bem dos outros. Não é a experiência que nos faz servir. Não é a experiência da vida que nos faz servir. É a experiência da cruz. Por isso é que servir é levar Cristo às pessoas. No versículo 26, Paulo aprofunda mais esse serviço. Reparem, dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, viver a palavra e levá-la até às pessoas. E no centro da palavra está Cristo. Porquê? Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo falava de algo que estava oculto durante séculos e que agora tinha sido manifestado. No Antigo Testamento, tudo apontava para o Messias, as promessas, os sacrifícios, as histórias. Nada vale sabermos ou conhecemos as histórias se elas não apontarem a Cristo. Com a vinda de Cristo, então, o mistério tinha sido revelado. Deus revelou-se plenamente em Cristo a todos os crentes. Com isto, Paulo combate a ideia de que só alguns tinham acesso à verdade, como existia com aqueles falsos profetas. Não, toda a Bíblia está acessível, toda a Bíblia aponta a Cristo e só entendemos corretamente o Antigo Testamento quando nós lemos à luz de Jesus. Por isso, servir a igreja é levar as pessoas a ver a beleza de Cristo. É ajudar os outros a viver com esperança. Há pessoas que precisam de falar, mas não há quem as ouça. Há muito ruído na nossa vida que realmente torna-se difícil nós tirarmos tempo para ouvirmos as pessoas. Por isso, servir começa com algo muito simples. Para e ouve. Para e ouve. Esta é uma das formas mais concretas de amar o próximo. Muitas vezes nós queixamos-nos das distâncias uns dos outros. Porque vive em Salvaterra, porque vive em Sintra, porque vive em Alcochete, porque vive não sei onde. Mas há uma distância às vezes maior, mais perigosa do que essa. A distância que Jesus está das nossas conversas. Nós falamos, mas Jesus está distanciado. Não é Ele que se distancia, somos nós que o distanciamos, porque não colocamos Jesus nas nossas conversas. E a razão é simples. Temos valorizado muitas vezes mais o convívio do que a comunhão. E nós, enquanto igreja, não somos chamados ao convívio, ainda que ele seja bom, mas à comunhão, trazer Cristo às nossas conversas. E o problema qual é? Há pessoas a passar por problemas reais e não têm com quem falar, porque Jesus raramente esteve presente nas nossas conversas. Sim, às vezes há pessoas a passar por momentos difíceis na sua vida, perturbadores, e não sabem com quem conversar, porque nunca houve conversa sobre Cristo com ninguém. Então o que nos deve ligar não são os gostos, não são as fases da vida ou as nossas afinidades naturais. Quem nos deve ligar é Cristo, o Evangelho. Quando assim é, nós caminhamos com pessoas diferentes. A igreja é precisamente isso. É a verdadeira amostra do que significa caminharmos com pessoas diferentes. E ninguém tem autoridade para separar aquilo que Cristo uniu. Por isso, Paulo não se contenta apenas com a união. Ele quer ver crescimento espiritual. No versículo 28, reparem, vemos isso mesmo. Paulo quer levar a igreja à maturidade em Cristo. Paulo ensina, Paulo corrige, porque quer ver crescimento espiritual. Serve com a verdade, serve com a palavra de Deus, porque ele ama a igreja. Isso traz responsabilidade para cada um de nós. Deus olha para a forma como nós cuidamos das pessoas que ele nos confiou. E o nosso objetivo, à luz deste texto, deve ser claro: preparar pessoas para o último dia. Então nós servimos com a verdade quando nós ensinamos aquilo que a Bíblia diz, quando falamos de Cristo com clareza, quando nós corrigimos, quando nós encorajamos para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Mesmo que nós tenhamos de ser duros, que seja para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Mas servir não fica só com as palavras. Envolve também serviço real. E aqui na Igreja da Graça,
Às vezes tem sido difícil fazermos escalas para servir. Quando há desafios para servir, a resposta é muitas vezes o silêncio. Nem sequer ouvimos um sim nem um não. E isto dói. Às vezes parece que tanto faz. Às vezes parece que tanto faz, quer haja pessoas, quer não haja. Desde que venha e esteja servido àquela hora, está tudo bem, ninguém nota nada. Desanima quem serve. E quem diz sempre não também acaba por se desmotivar. Porque quem se envolve começa a amar cada vez mais. Muitas vezes, isto é triste, muitas vezes nós admiramos o que se passa nas outras igrejas. Vejam como eles fizeram, como ele faz acontecer, etc, etc, etc. Sabem porquê que isso acontece? Porque há pessoas que se entregam para além do seu conforto. Eu não acredito que nada do que aconteça nas outras igrejas serviu ou serve para que as pessoas digam assim, eu tenho tempo, eu dou. Não. Envolve sacrifício. Envolve retirar os pés em cima do sofá. Envolve dar horas. Como vosso pastor, reafirmo, mesmo quando o tempo é difícil, continuemos a servir. Mesmo quando discordamos, continuemos a servir. Os agricultores ajudam-nos a perceber então o serviço à igreja. Trabalham com sol, trabalham com chuva. Nem sempre veem o fruto imediato. Às vezes vem um mau tempo e destrói tudo. Mas eles continuam. Sabem porquê? Porque entendem que a semente é boa. Talvez este não seja um tempo de colher na nossa igreja. Talvez seja um tempo de semear com paciência. Os ventos podem ser fortes, podem trazer dúvidas, mas a semente é boa. A palavra de Deus. Por isso nós plantamos, nós regamos, sabendo que Deus é que dá o crescimento. É isso que Paulo afirma em 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem ama a igreja serve. Em último lugar, amas a igreja quando lutas em oração. Vamos ver o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos de vós não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado. A ideia aqui no original é animado. E vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Versículo 3, a quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, no versículo 1, Paulo diz-nos que está a lutar por aqueles cristãos. A palavra lutar no original indica um esforço intenso, uma verdadeira luta. Como é que Paulo então poderia lutar pela igreja de Colossos, pela igreja em Laodiceia, estando ele preso? Ele lutava com a única maneira que lhe restava, a oração. Os cristãos vão assim à luta, com os joelhos no chão, com a boca no pó e com as mãos levantadas ao Senhor. Se as nossas lutas fossem mais com a boca no pó e menos bate-boca, talvez as igrejas fossem diferentes. Paulo amava aquelas pessoas porque orava por elas, mesmo sem nunca as ter visto. O facto de não estarmos com as pessoas não nos impede de orar por elas. Muitas vezes quando me dizem assim, eu não sinto amor pela igreja, ou não sinto o amor da igreja por mim, normalmente eu respondo, tens orado pelas pessoas? Tens mostrado amor pelas pessoas? Tens participado nos compromissos da igreja, nas reuniões de oração, na escola bíblica dominical, nos retiros da igreja? Tens participado? Tens convidado pessoas para irem à tua casa, como se fazia no Novo Testamento? Se a resposta for maioritariamente não, é natural que não sintas amor. Os outros também não vão sentir o teu amor por eles.
O nosso coração é por isso enganoso. O nosso coração quer muitas vezes sentir para poder fazer. Deus chama-nos a algo completamente diferente. Vai e serve. Uma das decisões mais concretas que podes começar desde já a fazer é orar pelas pessoas. Se ainda não começaste, começa hoje a orar pelas pessoas. Sabem porquê? Se nós orarmos diariamente por alguém, por mais que essa pessoa nos tenha magoado ou desiludido, algo acontece no nosso coração. Nós não conseguimos odiar quem levamos a Deus. Nós não conseguimos falar mal de quem intercedemos. Em vez de falares do erro de alguém, começa a interceder por essa pessoa. Todas as barreiras são vencidas pela oração. A oração une-nos a Cristo e une-nos uns aos outros. Por isso, quando Paulo descreve a sua luta pela igreja de Colossos, fala de pessoas que ele nunca tinha visto, porque ele orava por elas. Quem ora não consegue ficar indiferente ao seu irmão na fé. E é exatamente isto que distingue uma igreja saudável de uma igreja entretida. Eu não desejo uma igreja onde estejamos todos animados, oba, oba, oba. Não. Eu desejo uma igreja que prega a palavra de Deus, que exerça a disciplina e que nos conduza à maturidade em Cristo. E tudo isto começa no coração. Precisamos de orar mais pelas pessoas e com as pessoas. É assim que nós deixamos de ser meras visitas da igreja para passarmos a ser família. A igreja, o conceito bíblico da igreja é família. Não é vem cá visitar-nos. Não, vem ser família connosco. Quanto tempo por dia nós passamos então a orar pela igreja? Quanto tempo nós passamos a orar pelos nossos irmãos? Então, pastor, eu vou orar por quê? A Bíblia é clara. Vamos ver o versículo 2 a 4. Paulo dá-nos esses motivos para que tenham ânimo no coração, para que encontrem ânimo em Deus, porque um coração desanimado torna-se vulnerável ao pecado. Então nós precisamos de pedir ao Senhor: Senhor, anima o coração dos nossos irmãos, fortalece o coração dos nossos irmãos. Vemos também unidade no amor, ou seja, um amor prático. Dá-nos amor, um amor visível, um amor sacrificial, para vivermos a realidade de 1 João 3,16. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Conforme sempre eu ouvi, amamos João 3,16, mas temos dificuldade em colocar em prática 1 João 3,16. Amamos que Cristo deu a sua vida por nós, mas já não admiramos o facto de nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Em último lugar, nós vemos aí firmeza em Cristo, ou seja, uma fé com convicção, enraizada na verdade, de forma que a igreja permaneça firme contra o erro, numa altura em que muitos ensinos andam por aí, muitas vezes onde há bom ensino, mas o caráter dessas pessoas nos deixa a desejar e coloca tudo em causa. Nós devemos estar firmados na palavra do Senhor. Este é o meu compromisso convosco. Enquanto eu for pastor desta igreja, eu assumi e continuo a assumir que eu vou pregar a palavra com fidelidade, mesmo quando me custa. Porque às vezes há assuntos que eu também não os queria pregar. Há assuntos pelos quais eu ainda estou a lutar. Mas faça as minhas palavras as do apóstolo Paulo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. Por isso, igreja, no vosso dia-a-dia lembrem-se, Deus cuida das vossas vidas. Cristo intercede por vós. O Espírito intercede por vós. Eu oro por vós. Essa é uma responsabilidade minha. E nós devemos orar uns pelos outros. Quem ama a igreja luta em oração. Por isso, se amas a igreja, prepara-te para sofrer. Prepara-te para servir. Prepara-te para orar. É tempo de lutar pela igreja.
A igreja não precisa de espectadores. Precisa de pessoas que fiquem e que se dediquem à obra do Senhor, para que no fim nós possamos dar glória ao nosso bom Pai. Que Deus nos abençoe.